Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Eu sou a Grazi, para quem estiver aqui pela primeira vez, e hoje nós vamos trabalhar com várias formas de como podemos utilizar então a porcentagem. Eu tenho aqui 5 casos para mostrar para vocês, 5 exemplos. Quem não tiver ainda inscrito no canal, eu gostaria só de lembrar que nós temos vídeos semanais sobre a Microsoft Office, semanalmente também. Então, para quem não é inscrito, se inscreve aí embaixo para receber as notificações dos próximos vídeos, seja do Excel ou de outro software da Microsoft, entre outras aulinhas. E deixa seu like também, se gostar do assunto no final, e deixa seu comentário que também é importante pra gente. Então vamos lá começar, relembrando também que isso vai ser um pouquinho de matemática e um pouquinho de Excel, e se você tiver procura de um emprego na área de nesse caso do Office, né, trabalhar com Office, e você tem algumas dúvidas sobre porcentagens, então vamos tirar aqui algumas delas. Nosso primeiro caso, como vocês podem ver aqui, nós temos um valor em questão. Você pode partir do pressuposto que isso seja o seu salário ou suas contas mensais deram mais ou menos R$1.000. E aí você quer fazer uma nova compra, comprar uma coisa qualquer, que isso vai dar em torno de mais ou menos 10% desse valor. Então nós vamos descobrir aqui quanto que é 10% desse valor. Nós temos várias formas de fazer. Vamos começar aqui utilizando, por exemplo, o igual. Só vou aqui mudar o teclado e depois você vai colocar aqui o mouse em cima da primeira célula, onde está o valor em questão, e aí você vai então fazer um multiplicar. E como é que nós fazemos multiplicar no Excel? Nós usamos o símbolozinho da estrelinha. Então, esse é o símbolo de multiplicar e nós podemos, então, aqui fazer qual é a porcentagem. Ou vocês podem clicar em cima dessa célula dos 10% que dá, ou você, em vez de fazer assim, você pode utilizar, então, em casas decimais. Eu vou dar esse exemplo aqui e já vou mostrar o outro. Então, você clica em OK e você já viu aqui que são R$100, 10% dos 1.000. Agora, vamos fazer o outro exemplo que é igual. E seleciona a célula em questão, e aqui quando você colocar o vezes, que é a estrelinha, você vai colocar então 0,10. Então é assim que nós fazemos, por exemplo, se nós não estivermos usando o Excel, ou seja, você faz 1.000 ou 2.000, etc., o valor multiplicado por 0,10 na tua calculadora. No Excel, nós podemos simplesmente selecionar as células, o que é muito bom para não termos que estar utilizando valores altos. Então, essa é a segunda maneira de você fazer. Então, clique em Enter e você vai ver aqui que o valor é o mesmo. Agora, nós vamos, então, somar para saber quanto é que vai dar de aumento nesse valor em questão que nós criamos. E, nesse caso, é só fazer o igual. Você seleciona então a célula e vai colocar o sinal de mais. Isso relembrando que é a mesma coisa da soma, da função soma que nós já fizemos aqui no canal e de média também que nós vamos utilizar para fazer. Então você coloca mais e a célula, uma dessas duas que nós obtivemos então os 10%. E ali você vai ver então que deu os 1.100, que é o valor dos 1.000 mais o valor dos 10%. Em vez de você fazer assim e selecionar as duas células, vamos supor que você quer obter o valor total, mas não precisa fazer então primeiro os 10% do 100. Então, a outra forma de fazer é, você clica então no igual e depois vai na célula em questão que está o valor e clica em cima do multiplicar e multiplica então pelo 1,0. Em vez de multiplicar pelo 0,10, você multiplica então por 1,10. 1,10. E esse 1 então vai dar então o valor em questão, que são os 1.000, seria multiplicado por 1 e depois mais 0,10, que são os 10%. E aqui vocês vão ver que fazer dessa maneira 1,0, que seria como fazemos na calculadora, e dessa maneira que nós então selecionamos as células em questão. Ou seja, tem duas formas de fazer, essa seria pelo Excel, essa seria pela calculadora. Ambas vão dar o mesmo valor. A diferença é que você multiplica aqui pelo 1,10 ou 1,10
0,10, em vez de multiplicar só pelo 0,10. Vamos seguir os próximos casos e vamos entendendo melhor ainda sucessivamente. Então, nós temos aqui então um valor, vamos supor que vocês queiram comprar um computador, outro objeto qualquer, e você tem aqui então o valor. E ali você tem um desconto, vai sofrer um desconto nesse valor de 15%. Então você quer saber quanto é que fica o valor total. Você chega aqui, faz o igual, seleciona a célula do valor do computador, e aqui você vai fazer então, por exemplo, vezes os 0,15 ou 15, como nós vimos anteriormente, que 15% é 0,15, como 10% foi 0,10, a gente pode chegar aqui na célula, clicar, uma vez que estamos trabalhando com o Excel, ou podemos fazer a mesma coisa que fizemos antes, que é essa parte, e depois aqui a gente vai multiplicar então pelo 0,15, como se estivesse fazendo na calculadora. Então, vocês podem verificar que o valor é o mesmo. Em vez de fazer essa parte, vamos fazer também a mesma coisa que fizemos no outro, só que em vez de multiplicar aqui por 0,15, o que nós vamos fazer é igual, seleciona o valor, e aqui a gente vai multiplicar e vamos abrir os parênteses, e depois que abrir os parênteses, vamos multiplicar por 1 menos o 0,15, que é os 15%. Fecha os parênteses e vamos obter então o valor que é esse menos esse, pois se você ver aqui então esse valor diminuído menos esse valor da porcentagem, vai ficar exatamente a mesma coisa. Ou podemos fazer assim, que aí vamos ter dois trabalhos de verificar então a porcentagem, ou podemos fazer assim, que é como fazemos na calculadora, e aqui você já obtém qual é o valor real. Não precisa estar fazendo então qual é que é a porcentagem daquele valor para depois diminuir um valor pelo outro. É simplesmente chegar aqui então e dizer, olha, eu quero esse valor e eu quero obter então qual é que é os 15% desse valor. Então aqui você já tem que é a parte que são os 15% diminuído do valor principal. Então, 15% desse valor é esse valor aqui. E para não ter que fazer duas vezes, como eu falei anteriormente, então é só utilizar entre parênteses 1 menos o valor da porcentagem, que é 15. E agora nós temos aqui o nosso terceiro caso, que nós queremos descobrir qual é a porcentagem de um valor que foi dado, não como anteriormente, que foi dado o valor aqui em porcentagem, nós queremos exatamente o contrário disso, ou seja, nós temos um valor que foi dado e queremos saber a porcentagem. A porcentagem nós vamos descobrir aqui, então, à medida que nós fazemos, então, a divisão. Então, utilizamos igual, selecionamos essa célula e vamos, então, utilizar o sinal aqui de dividir e vamos pegar a célula do valor que será, nesse caso, o objeto. O vestido, um terno, uma calça, custa 125 e o desconto está de R$24. Então, a gente vai dividir o valor do desconto pelo valor do objeto. Então, vamos ver aqui que são 13%. Eu, nesse caso aqui, eu já tinha formatado a célula em 13%. Vamos supor que eu não tivesse formatado antes. Vocês vão ver aqui que se eu dividir, então, o valor do desconto pelo valor do objeto, vai dar, por exemplo, 0,13. Mas, nesse caso, se você for aqui em cima, onde está aqui a parte dos números, você pode vir aqui para baixo, porcentagem, ele vai ficar aqui então em porcentagem, e aqui você pode ver quantas casas decimais que tem após a vírgula, e nesse caso, a nível de porcentagem, a gente deixa 2, algumas empresas deixam mais, deixando 2 aqui, vamos supor que fosse 13,0,1, ficaria então aqui o 1 à frente. E nessa parte, só para fazer então a nível de porcentagem, então modifica aqui essa parte. E aqui no nosso quarto caso, nossa empresa fez então um investimento no ano de 2019 desse valor. Como vocês podem verificar, no ano de 2020 o investimento foi um pouco mais alto. Então aqui nós queremos descobrir qual foi a diferença que a empresa fez nesse aumento em porcentagem
da diferença que foi feita, então, nesse investimento. Então, o que nós vamos chegar aqui e fazer é igual, e a gente vai selecionar a célula, sempre a célula posterior do ano mais recente, e vamos dividir ela, então, para o ano que foi anterior, e depois que nós fizermos essa divisão, nós vamos fazer menos 1. Antes nós fizemos aquele para obter o valor vezes o 1 diminuído pelo valor da porcentagem. Nesse caso, como nós queremos saber a diferença de um ano para outro, divide então o ano que está mais recente para o ano que está anteriormente, então diminui por 1. Por quê? Porque quando são dois valores, se você diminuir então o número maior pelo número menor, vamos supor que você diminui 1 por 2, vai dar meio, que é a metade. Então ali, por isso que nós fazemos essa diminuição por 1, porque se fizesse ao contrário, daria ali por 1 alguma coisa, ou 2 alguma coisa, dependendo do valor. E aqui nós vamos obter então, que nós obtivemos essa quantidade de 47% a mais de investimento do ano mais recente para o ano anterior. E para entender ainda um pouquinho mais, não a nível do aumento, mas vamos aqui para o quinto caso, se nós tivermos fazer então, eu coloquei aqui aumentar, mas isso aqui nesse caso vai ser a redução, né? E aí nós vamos ver qual é o valor que foi reduzido de vendas, ou seja, vamos supor nossa empresa vendeu no ano de 2019 esse valor, 6 milhões e tal, e no ano de 2020 vendeu 1 milhão a menos, quase, um pouco menos diferença. Então a gente tem que saber aqui qual foi o valor que a empresa perdeu. Então o valor que a empresa perdeu, mas em porcentagem. Então vamos fazer a mesma coisa, igual, dividir o ano mais recente para o ano anterior, e nesse caso aqui nós vamos então diminuir ele por 1 e vamos obter então o valor em questão, ou seja, o valor que nós tivemos ali de perca, ou seja, de perca, porque nesse caso nós perdemos do ano de 2020 para o ano de 2019 12%, as vendas caíram, então teve uma perda, não teve nenhum lucro, a empresa perdeu nesse ano. Então, como vocês podem ver aqui, a diferença do caso 5 para o caso 4 é simplesmente que um ano teve um aumento, né? Nesse caso aqui foi um aumento de investimento, obviamente. Por isso, no ano mais recente, o valor foi mais alto. E no caso 5 é menor e não foi de investimento. Nesse caso aqui foi de perda, mas esse é só um exemplo que eu estou dando. Então, o valor aqui fica negativo, porque se a gente não diminui isso por 1, ele ficaria nos alguma coisa. A gente diminui sempre por 1 para então obter qual é a porcentagem correta. Então, espero que vocês tenham gostado. Era somente isso que eu queria mostrar para vocês a nível de porcentagens. Então, agora vocês já têm aqui 5 casos para entender como é que funciona a porcentagem, como é que você pode fazer tanto no Excel como na calculadora. Nesse caso, nós usamos as planilhas Excel sempre para facilitar mais as nossas vidas, ou seja, nós não temos que ficar usando calculadora, principalmente quando são números grandes, e aqui a gente vem no Excel, a gente usa aqui as fórmulas e nós obtemos o valor com muito mais segurança, porque os números estão aqui também digitados. Se gostou, deixa o seu like, o comentário também é muito importante o nosso engajamento. Se teve alguma dúvida aqui, pergunta, se quer aprender alguma coisa a mais sobre o Excel, algumas outras coisas a nível de matemática, deixa também o seu comentário aí embaixo, o que você gostaria de ver. Manda também para seus amigos que você acha que isso pode ser interessante e aguardo vocês então na próxima aula. Muito obrigada por ter ficado até aqui e fica com Deus. Tchau!